Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez, para a gente ler um pouco a palavra do Senhor, para que a gente possa meditar nela. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônica 13. 1 Crônica 13, do capítulo 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no dia de Saul. E então, 6. E então Davi com todo Israel subiu a Balá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado seu nome. E levar a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, e com harpa, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Irmãos, o que a gente aprende aqui? Deus, Davi, queria trazer a arca para Jerusalém, porque a arca não estava em Jerusalém desde a época de Saul. Então Davi resolve reunir o povo e vão buscar a arca. Só que Davi, o que ele faz? Ele coloca a arca em cima de um carro de boi, e guiando esses dois homens aqui. Só que aí o boi, a palavra de Deus fala que o boi, eles tropeçaram e a arca ia cair quando Uzá pega na arca para não deixá-la cair. E aí fala que a ira do Senhor veio sobre ele e ali ele faleceu. Então a palavra de Deus fala que Davi ficou tão triste, mas tão triste. O que tinha acontecido, para aquela tragédia ali, sendo que ele estava buscando o Senhor, estava fazendo a coisa certa, com o coração grato ao Senhor. E Davi ficou muito triste. A motivação dele era boa. E aí Davi então vai, a palavra de Deus fala que Davi vai então pedir conselhos, para o sacerdote, para ver o que o sacerdote falava. E lá, vamos abrir a palavra de Deus agora em 1 Coríntios 15. 1 Crônicas 15. Coríntios não, irmão. 1 Crônica 15. Continuando aí, Nós lemos o 13, agora nós vamos ler 1 Crônica 15. 15 do 13, fala assim: pois que porquanto primeiro vos assim o não fizeste, o Senhor fez rotura entre nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santifica-se, pois, o sacerdote levita para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes, dos levitas, que constitui a seus irmãos os cantores com instrumento músico, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Então Davi aprendeu, irmãos, ele foi procurar conselhos com o sacerdote, e ele entendeu o que ele falhou, que a intenção dele foi boa, ele estava adorando o Senhor, mas o que ele falhou, irmão, foi porque ele não fez da maneira certa. Porque desde a época de Moisés, lá Deus falou com ele que a arca era carregada pelos levitas, no ombro do homem e não em carro. Então, irmão, o que eu aprendo com isso? Só que aí, o que acontece? Davi, então, fez a coisa certa. Davi buscou de novo a arca, mas agora da maneira certinha. E a palavra de Deus fala que foi com grande alegria que a arca chegou em Jerusalém.
Então, irmão, o que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo, irmãos, que não adianta eu querer fazer as coisas de Deus da minha maneira, né? Porque muitas vezes Deus nos chama para fazer algo para Ele. Só que a gente faz as coisas na pressa, né? A gente é muito apressado. Assim que Deus fala com a gente as coisas, né? Dá uma direção, a gente quer fazer rapidinho. Quando Deus coloca algo na minha mão para eu fazer, eu preciso tirar tempo a buscar, né? Há um processo, eu preciso organizar, eu preciso entender, irmãos, como que Deus quer que eu faça. Primeiro, irmão, eu não posso fazer nada que venha contra a palavra do Senhor. Tudo, irmãos, eu tenho que respeitar primeiro os princípios de Deus. Segundo, irmãos, muitas vezes as coisas não andam porque eu faço da minha maneira e muitas vezes, né, a pessoa se frustra, porque ela se entristece, porque a coisa não vai para frente e o que fica mesmo é só decepção. Então, irmãos, se você está fazendo algo hoje para Deus e que você acha que não está fluindo, né, não está da maneira correta, então para, irmão, para hoje, é tempo de parar, né? E buscar do Senhor como é para fazer e que modo que é para fazer. É isso, irmãos, que muitas vezes falta em nós, né? É parar para ouvir as direções de Deus e como fazer e que tempo que é para fazer também. Amém? E nós temos que ser humildes, irmãos, e reconhecer que nós erramos, né? Nós temos que reconhecer e voltar a fazer a coisa certa. Porque é isso que Deus espera, né? Obediência. Porque não adianta, irmãos, fazer as coisas, mas da maneira errada, né? Do jeito que Deus não quer. Então, nós precisamos hoje, se as coisas que você tem feito não tem mesmo avançado, pare, irmãos, pare. E busca do Senhor o que está acontecendo. É tempo de parar, é tempo de humilhar e começar de novo. Mas começar da maneira certa, né? Porque isso agrada o coração de Deus, né? Espero, né? E busque conselho também, irmãos. Senhor, para as pessoas, né? Temente ao Senhor, os irmãos temente, aquele experiente, né? Aquele que pode te dar um bom conselho, né? E entender, fazer você enxergar onde foi que você errou. Amém? Não desista, irmão. Persista, né? Porque aquilo que eu falo que é um privilégio quando Deus ele nos escolhe para fazer algo para Ele. Então, irmãos, não desista, né? Seja humilde, volte de novo e comece da maneira certa, porque da maneira certa vai agradar o coração de Deus e as coisas, né, vão fluir no Espírito. Amém? Que Deus te abençoe.